Bom, então vamos lá. Como nasceu essa ideia de ciência na rua, né? É que, na verdade, um grupo de cientistas, de pesquisadores da SBPC, da Sociedade para o Progresso da Ciência, começou a se preocupar com a ciência, principalmente as universidades públicas, que deveriam ser mais acessíveis, ser muito fechada nas clausuras acadêmicas, ou seja, só tem acesso quem está só tem acesso à ciência quem está dentro da universidade. Às vezes, até a escolha de um curso, ele não é tão simples assim. Então, eu vou pedir... aí surgiu essa ideia de ciência na rua. A SBPC é um evento político de reivindicação. Já tinham saído da situação de palestrantes, incluído pôsteres, aí eles incluíram a SBPC Jovem, que poderia ser alunos até mesmo de iniciação científica para participar, mas se preocupou com a outra fatia da sociedade, as crianças. E eu participei desse projeto durante 7 anos, os últimos 7 anos que eu estava aqui na UFMA, eu participei desse projeto. Então, qual é a concepção dele? É levar tema, eu vou pedir para o Marco compartilhar conosco um PowerPoint, né? Então, tem uma temática, né? E é atingir quem? Esse projeto visa atingir quem? Atingir crianças, jovens e leigos em ciência. Então, para fazer esse processo, nós temos que desenvolver uma linguagem que seja atraente e compreensível para o jovem. Por gentileza, Marco, pode passar para o terceiro slide, por gentileza. Então, a segunda é só para mostrar que eu estou no meio do Oceano Atlântico, né? Eu não tô, eu estou entre Brasil e Portugal mesmo. Então, o que acontece? Para que a gente tenha um norte dessa apresentação, nós desenvolvemos experimento. Eu trabalhava principalmente com... Depois eu fiz também na área financeira, no departamento de física. Então, a gente pegava experimento, desenvolvia experimento e levava para interagir com as pessoas e que as pessoas tivessem acesso à ciência, a fazer as experiências. Então, sempre teve um tema de debate. Isso no Brasil se consolida em 2004, né? Sempre foi escolhido um tema porque atraísse as pessoas para o debate público. Impressionante que a ciência em praça pública você não sabe exatamente para quem vai falar. Porque você pode estar falando para um morador de rua, você pode estar falando pessoas que moram na rua, crianças que são de projetos vulneráveis, pessoas leigas em ciência e até um exímio pesquisador. Né? Então, tem sempre um tema de debate e esse objetivo é pegar esses experimentos e desmistificar, mostrar que a ciência faz parte do cotidiano. Ou seja, a gente entender que o país seria uma forma de entender, será que o país do futebol é o país do conhecimento? Né? Isso é uma questão que a gente sempre fez. A outra seria, eu até fiz um contraponto com a música do Milton Nascimento, que ele disse que todo artista tem que ir onde o povo está, né? E a ciência também é muito elitizada. Ela deveria também ir até onde o povo está. E por isso a gente escolheu as praças, né, os estacionamentos de shopping, às vezes a Avenida Litorânea, quilombos, etc. Dentre outros que nós vamos ver aqui no decorrer. Dentro desses projetos, nós desenvolvemos também um projeto que caiu no edital do CNPq em 2013, é um projeto para estimular meninas a fazer ciência. Então, por gentileza, Marco, o próximo slide. O objetivo dessa apresentação, né, é que essas dinâmicas que nós usamos para atrair jovem para a ciência despertem interesse para se aplicar em atividades barrais, como despertar jovem, porque, gente, na ciência interativa, esses eventos, a gente chegava a atingir 50 mil pessoas. Então, eu estou falando se botar em praça pública, o pessoal participa. Então, a academia, o que nós temos? Nós temos o desenvolvimento da ciência, tem um arcabouço teórico, e a partir dessas descobertas, a gente tentava transformar numa linguagem de cotidiano, que isso também exigia um esforço para atrair as pessoas, o público em geral, para debater ciência. E no FEBARRA, eu vejo que a gente poderia também usar as guias sagradas, né, e unir aquele princípio de ciência e religião. Então, no próximo slide, deixa eu dizer, então, eu já basicamente já enfatizei para vocês o conteúdo desse slide, eu tentei ter feito, mas não consegui.
a popularização de ciência, né, tem esse objetivo, de trazer a ciência para um público em geral. Acho que, Marco Gigante, dá 2 enter, é isso, para o público em geral. O que é diferente? A gente desenvolve ciência e tecnologia, né? Mas depois vocês vão ver aqui que a gente também mostrou teatro, não foi humanos, a gente também conseguiu envolver. Então, o que difere a popularização de ciência da difusão científica? Porque quando eu tenho um congresso, eu direciono para um público que tem um conhecimento prévio do assunto. A popularização de ciência, a ciência na rua, nós não temos esse público específico. Então, adiante, alguns dos temas que nós levamos para a rua, está no próximo slide, foi a ciência para o desenvolvimento sustentável. Nós debatemos mudanças climáticas, né? Também, como vem da área contábil, né? Consegui pessoas para debater o imposto, né? A arrecadação do imposto para a formação da cidadania, porque o imposto, no máximo, você sabe quanto paga, mas você nunca sabe o destino desse. E isso, a gente saber o destino, seria a cidadania. Ciência, esporte e saúde foi um tema que nós levamos em 2013, 2014, e haver a Copa no Brasil, e isso para despertar interesse. E ações de saúde nós envolvemos nesse projeto. Então, eu vou no slide que segue, vocês vão perceber o seguinte, né? A gente recupera, para desmistificar a ciência, tem aqui no primeiro slide, tem um disquinho pequeno, né? Isso aqui é uma levitação magnética. Era para mostrar que não existem esses poderes que a física explica. Aqui é uma réplica da máquina a vapor. Então, são protótipos como esse, pequenos, que nós levávamos para stand e colocava em cima de uma mesa e levávamos para a rua para que as pessoas interagissem. Então, no próximo, nós temos um cone duplo de rampa dupla, né? Esse cone ele já está acessível em termos didáticos, é vendido em larga escala no Brasil. Isso aqui é para ter uma ideia do que a gente levava para mostrar para as pessoas que a ciência ela integra o nosso cotidiano. Então, no próximo slide, a gente começa a perceber o quê? As garças, né? Vocês percebem aqui, bem no centro, isso aqui eu fotografei em Belém, né? As garças estão dormindo numa perna só, né? Veja esse equilíbrio, né? Isso aqui, alguém de física depois explica para vocês, né? Que é o equilíbrio do centro de massa, né? Ele vai conseguir equilíbrio onde vai exigir menor energia potencial, mas eu não vou falar da física. Vou só mostrar para vocês que nós utilizávamos essas fotografias do dia a dia para explicar a ciência, para mostrar que a ciência não é uma coisa da academia, do laboratório fechado, mas também ela está na natureza, está no nosso cotidiano, está no dia a dia. Então, nós usávamos essas fotografias como um instrumento didático. No próximo slide, aqui tem até que na difusão científica, na ciência da rua, a gente tem que ter um cuidado, né? Que a gente tem que ter um cuidado de a gente não fazer o auto-marketing, mas às vezes é quase impossível. Então, nós tivemos um fenômeno da lua azul. Então, esse fenômeno da lua azul, o que acontece? Para que ninguém pensasse que era uma coisa muito sobrenatural, esse senhor que está aí é o mentor do laboratório, que começou isso em 92, aqui em São Luís. Então, eu trabalhei com eles. Então, ele chamava a imprensa, né? E falava para a imprensa o que era o fenômeno da lua azul. E vocês estão vendo aí uma praça, a Praça Gonçalves Dias, aqui em São Luís, bem no centro da cidade. Olha, aqui, quando coloca ciência na rua, é igual o índio, né? Bateu estaca, bateu fumaça, saiu fumaça, aparece pessoa e participa. Então, às vezes, a gente saía às 11 horas da noite, porque as crianças realmente vinham participar, jovens, curiosos, como você vê na fotografia do canto inferior direito, tem uma senhora participando de 89 anos. Né? Ela foi observar pelos telescópios. Então, a gente pegava os instrumentos do laboratório e levava para a rua. Levava porque veio a pandemia, tá, pessoal? Um outro fenômeno que aconteceu aqui, que a gente também explicava para o povo em geral, né, só passando o slide, é a maré de Cisígia, né, porque ela chegou a oferecer pontos, né, pontos de risco. Né, em 2015 foi bastante alta a maré de Cisígia, era previsível, e tinha que ter alerta, nesses pontinhos amarelos na primeira fotografia, era alerta para a defesa civil. Então, isso aí a universidade chama a imprensa,
vai para a rua, e chama as autoridades e vai envolvendo as pessoas caso aconteça, se houver alguma necessidade. Não se tornar, como posso dizer, não se tornar um evento extraordinário. Então, no próximo slide, eu já vou começar a mostrar para vocês, né, as meninos e meninas fazendo ciência, que tem, sei lá, digamos que tem um fenômeno, estava lua cheia, é férias, então vamos para a praia, né? Vamos para a praia fazer o quê? Vamos levar os telescópios e juntava essas, para que também explicasse ciência, não só os professores, né? Não só os professores fizessem ciência, mas também os monitores, essas meninas, que daí eu estou contextualizando para mostrar para vocês como entra o projeto das meninas fazendo ciência, e esse projeto foi específico só para mulheres. Aqui a gente está um público misto, né? A maioria do que está aqui, a gente está instalando telescópio nas fotos superiores, já do canto superior direito, a gente já está organizando as filas para observação Saturno, né, do planetário. Então, no próximo slide, nós tivemos um eclipse em 2015, foi setembro de 2015, esse eclipse foi todo o Brasil e não foi totalmente visível, aí a gente fez parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, aí, outra vez, chama a imprensa, né, convida a imprensa, convida todo mundo para participar desses eventos, algumas fotos aqui, essa praça. É impressionante que a gente pensa assim, no laboratório nós conseguimos 4 telescópios, mas na praça apareceram mais ou menos uns 12, né? E as pessoas não sabiam montar. Então, realmente as pessoas tornam-se pouco, né? Porque os monitores, esses iniciantes da iniciação científica, são eles que vão explicar e os professores vão ajudar a população a montar telescópio. Isso terminou uma festa em praça pública, digamos que a gente saiu da praça 4 horas da manhã, né? Quando já estava chovendo, já não tinha mais eclipse. Então, a ciência na rua propriamente dita, no próximo slide eu passo rapidamente, só para ter uma ideia, isso é consagrado no mês de outubro, né? Mais um slide, a gente ter noção de como que ficávamos no estacionamento do shopping. Isso, no estacionamento do shopping, dentro dessas tendas nós que acontecia as exposições, não só a Universidade Federal, mas aí iam as universidades privadas, particulares, mas isso foi uma luta de vários anos para que causasse esse interesse de ir para a rua. Então, o que acontecia no interior dessa tenda, né? Então, quando passar o próximo slide, a gente vai ter uma noção do interior da tenda, aqui está o salto aí da Ana dos Santos. Então, assim, onde tem esse primeiro slide superior, vou pelos slides, estão experimentos da física, casa solar, essa mesa bem colorida, EVA, essa exposição de botânica, e essa fotografia maior é o biodiesel, né? Vocês percebem que são crianças, né? E eles estão todos eles estão interagindo. Pela fotografia dá para ver que as pessoas estão interagindo. Propositalmente, eu coloquei um banner, porque muitas vezes a gente integra, a Janete no início estava falando de que algumas pessoas dizem que não gostavam de ler. Isso é verdade. Olha. Onde tem a interação, tem integração. Eu coleciono foto de banners, essa foto do canto inferior direito, eu colecionei essas fotos de banners onde as pessoas estão, eu chamo isso aqui de retrato de ciência, né? Porque ninguém se interessa. Eles passam, às vezes estão de costa para os banners. Então, onde tem... Eu cheguei a seguinte conclusão, depois desses anos de rua, que onde tem interação, tem integração. Onde tem exposição, tem no máximo observador, mas não tem integração. Então, para a gente ter uma noção do que acontecia de debates, né, nessa praça, nessas tendas, só esse eu vou passar rapidamente, esse slide, né? Aqui são esse bloco de superior, são meninos são a professora que trabalha com manguezais, né, com bens, trabalhou com o professor aí do Paraná, que faleceu recentemente, Paulo da Cunha Lana, que é um expoente em bentos e manguezais, e a parte inferior para o pessoal da biologia.
No próximo slide também é só para vocês terem uma ideia de como acontecia isso na rua, né? Eu vou enfatizar aqui onde tem essa foto são palestras em auditório, embaixação do Hospital Universitário, e no canto superior, à direita, essa foto do canto, é um projeto de uma professora Bahá'í, cadeira do leitor, ela é professora aqui na escola pública, e nesse projeto de cadeira do leitor, ela consegue que esses meninos ensine Camões, né, tipo livros clássicos, eles conseguem ensinar em praça pública e no teatro. Desse projeto, ela já aprovou em vestibular mais de 40 alunos. Né? Essa é Conceição de Maria, esse projeto, acho que já está com uns 25 anos aqui na escola pública. Então, vocês veem que é um projeto de ciência na rua composto não de quem está apresentando, né, mas a gente está pegando carona dos outros. Né? Então, é o trabalho dos amigos. Então, a integração. O próximo trabalho é, só para chamar a atenção, né, que é a professora aqui, Terezinha Rego, que também, abaixo da fotografia dela na praça, ela já está com uns 93 anos, ela pesquisa conhecimento. Se alguém disser que um chá faz bom para dor de cabeça, ela levava para o laboratório e tirava o princípio ativo e averiguava se esse princípio ativo realmente serve para doença tal. Daí ela sintetiza em laboratório e eles são vendidos na universidade com um custo apenas para manter as hortas. Então, ela ganhou a reportagem do ano e Globo Repórter em 2009 a 2010. Então, a equipe dela hoje que está conduzindo, né, até pela idade, ela não pode mais estar... Ela gosta muito, mas ela não está atendendo ao público. Aí aqui nós tivemos uma luta aqui em 2012, no próximo slide, né, que foi discutir dentro da universidade os saberes tradicionais. Não foi fácil, aparentemente é simples, né? Como discutir saberes tradicionais dentro da academia? Porque eles têm como juízo de valor. Aí eu me lembro de um médico que a gente chamava que ele como é que a gente falava? Quilombola de nascença e médico de profissão. Ele olhou para o ministro e falou, né, doutor, aqui a mão que bate tambor é a mesma que faz ciência. E isso comoveu no momento da discussão, né, e o tema foi o debate público. Né? Ele era campeão em procurar as parteiras nos quilombos, né, para debater como se fazia os partos. Né, que aqui no Maranhão ainda existe essa prática. Aí, aqui, só para ter uma ideia da ciência na rua, no próximo slide, tem um professor de arte que ele canta o imaginário de Cazuza, né? À medida que ele vai fazendo o show, ele vai fazendo a parte teatral. No slide seguinte, tem mais uma parte de humanas, né? Isso aqui é da pedagogia, para vocês verem que a gente era literalmente unidade na diversidade. O professor Pazini, ele ensinou a peça Galileu Galilei, mas esse professor, infelizmente, foi vítima da Covid. Né? Mas ele apresentou esse projeto, ele era um excelente colaborador. E da gente estar tanto no shopping, no estádio que segue, a gente descobriu crianças que moram no entorno do shopping, né, que moram em comunidades, e que começou a participar dos desafios de ciência. A gente não pode subestimar, né? Aí nós descobrimos que a mãe dele que a mãe dele passava o dia trabalhando e ele passava o dia no shopping com a gente, no estacionamento. Então ele participou de três SNCT, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e como ele já era muito ativo, né, então eu já preparava um kit de livro, alguma coisa que era o presente sempre dele. Recentemente eu o encontrei nas redes sociais, né? Ele está fazendo catequese, está indo para o vestibular e também é brincante do Bumba Boi. Então, algumas dessas pessoas da rua, apesar da multidão, a gente reencontra. E aí, finalmente, o cerne do... Então, dentro desse contexto é que surge o projeto de meninas e jovens fazendo ciência. Então, essas meninas são da escola pública, tem o edital do CNPq, nós visitamos as escolas, essas escolas já sabiam que a gente estava na rua, mas, assim, em primeiro momento, a gente encontra barreiras. Né? Alguma escola que nós escolhemos, até porque foi a última escola que eu ministrei aula, eles disseram que isso aí é para professor da UFA, tipo fazer currículo, vamos assim dizer. Então, o que acontece? Aí teve uma escola que aceitou,
o projeto. Então, a professora da escola tinha que aceitar também, que está nessa primeira fotografia, e aqui dentro, que é a parte interna do laboratório, toda semana elas tinham 3 dias dentro da universidade, essas garotas, e elas iam recebendo, ou elas faziam visita de laboratório, ou elas recebiam palestra com professores dos diversos centros da UFMA, para que elas fossem mais direcionadas, influenciassem na escola também os coleguinhas delas a escolha dos seus cursos universitários, porque elas já estavam no primeiro ano. Nessa foto do canto inferior à direita, aqui é a fábrica Santa Amélia, né, que hoje é um hotel-escola da universidade, estava em reforma, a gente estava em reforma, e a gente acompanhou uma parte da reforma, quer dizer, a gente visitava laboratórios, a parte que seria de hotelaria, que seria, isso em 2014 era futuro, mas em 2017 já é uma realidade. Bom, essas meninas, elas com essas aulas, elas conseguiram realizar, a gente conseguiu, o que acontece? Eles vão aprendendo uns com os outros, eles são multiplicadores entre eles. Então, no próximo slide já dá para ver, elas na escola, elas fazendo a primeira mostra de ciência. Por gentileza, Marco, o próximo slide. Então, é isso aqui, vejam só. Então, elas mesmas, né, elas desenharam a camisa delas, elas que escolheram o desenho, e elas fazem a primeira mostra de ciência envolvendo toda... Já não, aí, digamos, a gente coordena, organiza, mas um pouquinho de longe. Já são essas meninas que estavam no projeto, né, que já era elas que faziam exposição para os coleguinhas dela. Então, no próximo slide, e naquele ano foi um ano muito fértil com a presença dessas meninas, acho que por providência mesmo, né, divina, nós conseguimos também instalar esse planetário que está na fotografia de centro, né, essa bolha preta, esse planetário, e fazer com que passasse filme. Né? Tem o Planeta Chocolate mesmo, né, mas tem alguns filmes de astronomia, onde você apenas infla esse planetário e a orientação, os filmes são didáticos, né? E foi organizado por essas meninas, porque a gente não dá conta. É muito trabalho, é muita explicação, exige muita energia. Em seguida, eu vou falar um pouquinho do futuro dessas meninas. Né? Mais um pouco, elas também contribuíram. No próximo slide, nós tínhamos o laboratório, mas nós temos essa exposição permanente, que está nas primeiras fotos aqui à esquerda. Então, vocês vejam que a gente realizou o projeto Férias Consciência dentro da universidade. Eu mostrei ainda há pouco Férias Consciência na praia e estou mostrando para vocês Férias Consciência dentro da universidade. Então, essa fila aqui que está sentada são pessoas esperando para entrar no laboratório. Atualmente está num espaço bem maior, né? Não está mais numa pequena sala de laboratório, e também foi mais uma realização das instruções que essas meninas recebiam semanalmente. Então, elas já conseguiram realizar os próprios eventos, elas já passaram a ser multiplicadoras. Então, todo esse esforço que nós fizemos, né, nesse período foi para envolver, despertar no jovem a ciência. Aqui tem meninos, tem algumas exposições, eu levei alunos do pré-jovem, alunos da escola de aplicação na UFMA, né, da UFMA, do Colégio de Aplicação, para interagir. E eles também eles eram expositores para essas crianças. E daí a gente sabe que a ciência está muito presa na muralha acadêmica, está muito presa nos laboratórios, e aquela frase que eu falei lá no início, né? O nosso objetivo é ir aonde o povo está. Então, levar essa ciência como atração. Porque o que a gente fazia? A gente faz os experimentos, desmistifica a ciência e tornar atraente. Porque outro dia eu estava assistindo uma reunião e que convidaram algumas crianças para pré-jovem e elas perguntaram assim, não tem bola? Quer dizer, tem uns jogos matemáticos de tangana, de quebra-cabeça, que nós usávamos muito e que são muito atraentes. E eu pensei assim, quando eu estiver retornando agora, que já estou passando, já que a pandemia, essas coisas, a gente já está mais calma, né? Nas próprias atividades barrais, tentar atrair, levar algumas coisas que sejam interativas e que não são contraditórias, não são ilusórias, né? Mas que fossem brinquedos que eu estou falando não é o nome adequado, experimentos que eles pudessem ser atraídos e tocados para a ciência.
eu só tenho o próximo slide de apresentar para vocês, que é o seguinte, nós, aqui é um país do futebol, como eu mostrei para vocês, que a gente discutiu o futebol, a gente discutiu o esporte, né? Então, nós temos arenas lindíssimas, mas nós não temos nenhum Nobel aqui no Brasil. Nossos irmãos chilenos, né, tem dois Nobel em ciência, nós não temos nenhum Nobel aqui no Brasil. Então, eu fiz essa pergunta, né, da Lécio Oliveira que fez, quando será que o país do futebol será o país do conhecimento? Quer dizer, nós deveríamos encontrar em cada praça, em cada esquina, ter o conhecimento, ter a ciência. Se nós temos um festival como o Carnaval, por que não ter um festival de ciência? Essa pergunta que fica para a gente no ar, né? Que é um sonho. Pernambuco tem um bloco de carnaval que é frevo no pé e ciência na cabeça. Então, os bonecos são os cientistas, né? Tipo Paulo Freire, sei lá, são dos cientistas brasileiros que tiveram destaque, mas não são Nobel. Mas tem esses bonecos, vários outros. Ah, não, tem Marie Curie, tem vários outros. E eu sempre aqui preocupando, né? Porque o Brasil é um país rico em matéria-prima, pobre em tecnologia, né? Nossa tecnologia, nós temos, eu não vou apresentar, nós temos manga pelo chão, aqui no Maranhão principalmente, é um estado muito rico em frutas, mas nós não temos tecnologia agregando valor aos produtos para que também gerasse mais sustentabilidade. Por aqui eu encerro minha fala e deixo todas essas questões que eu levantei como reflexões para todos nós. E muito obrigada. Então, boa tarde, turma, né? Um prazer estar aqui. E, como a Nete falou aí, né? Muito tempo como arte educadora. E vou contar a experiência de uma determinada escola, né? E lembrando a vocês o seguinte, eu trabalhei, como ela disse, em escola pública e particular, e as diferenças, né, são gritantes na questão socioeconômica e cultural desses jovens, dessas crianças. E quando eu cheguei nessa escola, que eu vou relatar meu projeto, eu falo assim que eu acho que eu fui da segunda fase do start de progresso dessa escola, né? A turma que já estava lá pegou a escola assim ainda, né? Germinando, enfim, era uma comunidade extremamente violenta aqui na região norte para noroeste, né, de Ribeirão Preto. Então, quando eu cheguei, até eu comentei com as meninas, né? Na minha sala a porta tinha uns furos de bala, né? A coisa ali era feia. Então, eu cheguei já numa fase onde nós não tínhamos essa violência ali dentro, mas o entorno era bem difícil. E nesses 23 anos foi muito bacana a gente ver assim, o progresso que houve, né? Dessa comunidade, tanto da questão da região, da questão de urbanização, a questão sanitária, né? Como também da comunidade escolar, né? O progresso que essas famílias tiveram e também esses alunos, né? E ao final aqui dessa parte eu vou dar uns exemplos, né? Que a gente fica muito feliz de ver que eles se empoderaram, né? Vamos dizer assim. Então, o que acontecia? Esse projeto eu fiz em 2008, era uma época que nós tínhamos mais liberdade na escola de nós montarmos nosso plano docente. Então, a gente fazia um plano docente, né? Nossa coordenação pedagógica, né? Nos motivava a fazer assim, bem dentro da realidade, né? Daquela comunidade. Então, nós não tínhamos um material didático fixo, até porque não tinha nem recurso ali, né, para isso. Então, cada área curricular montava o seu plano docente, já dentro das condições, da visão de mundo daquelas crianças, daqueles jovens. E aí eu percebi assim, que havia uma carência muito grande ali
principalmente das meninas, vamos dizer, pré-adolescentes, né, e adolescentes, porque eu trabalhei esse projeto com a turma de 7ª série e 8ª série na época, que hoje é o 8º e 9º ano. Então, assim, nós tínhamos, lógico, que algumas famílias um pouquinho mais estruturadas, com um pouquinho de menos, né, miséria, vamos falar assim, e tinha aquela que era a maioria de crianças extremamente pobres, então iam com uniforme bem surrado, bem encardidinho, né? Os chinelos, o sapato tudo muito sujo, né? Faltava um visual neles também, então uma baixa autoestima, né? Principalmente das meninas, uma fase que elas entravam, né? Já na fase de menstruar, então a questão da higiene pessoal, a questão da saúde. E esses grupinhos que eram um pouquinho melhor financeiramente, vamos dizer assim, havia uma discriminação. Essas meninas não eram inseridas no grupinho deles, né? Elas eram colocadas de lado, elas eram realmente ali carta fora do baralho. Então, aí conversando com a minha coordenadora, eu falei, acho que eu vou trabalhar com eles a questão da moda, né? Que acho que era um tema bem interessante, porque a arte educação, a gente, quando eu comecei, né? Era assim, até hoje é um pouco marginalizada, né? Era a arte a aula da bagunça, a aula do não fazer nada, a aula do desenho livre, a professora e a decoradora da escola, quer dizer, o pessoal nunca colocava muita fé, né? Nas aulas de arte. E a gente sabe que é uma pena, porque a arte-educação ela forma o indivíduo no todo, né? E a gente trabalha com todas as linguagens e traz para esses conteúdos também os outros componentes curriculares, né? Então, a gente trabalha de uma forma interdisciplinar. Então, eu falei, eu vou poder trabalhar com eles, né? Também esse interdisciplinar e mudar uma visão deles, né, também, com eles mesmos, uma valorização de si. Elas precisavam, porque muitas vezes, quer dizer, a carência era tanto que eles não tinham nada disso dentro da família, né, mal tinha um banheiro, enfim, né, realmente na nomenclatura antiga, né, era uma escola rodeada por favelas, enfim. Então, aí montei esse projeto. E a primeira parte, que seria, vamos supor, com a turma de 7ª série, estava muito assim, na época a gente estava focando muito na questão da sustentabilidade, e até por falta de recurso, até material da escola, eu propus a eles a gente trabalhar a moda, mas a gente trabalhar nesse primeiro momento com materiais recicláveis. E envolveu pesquisa, eu também montava muita videoaula para eles, né? Então eu fornecia um material didático de base para eles também, e pesquisa, e eles se dividiram, né, em pequenos grupos e foram buscar. Aí entra a parte da criação, né? Fazer os croquis e ver os materiais, o que poderia ser viável para a confecção desses trajes, né? Então, confeccionaram, sim, roupas, acessórios, chinelinho, bolsa, foi uma folia, né? Adoraram trabalhar com esse material, porque era muito assim, né? Fazer o quê com garrafa PET, né? Fazer o quê com caixinha de leite? Que aí, pegando o gancho da, da colega, da Ana, a parte de ciência, a gente teve feiras de ciência, que a gente também usou muito reciclado, né, nessas feiras de ciência, enfim. Então, foi aquela delícia eles criarem os modelitos, né, e depois apresentaram para a turma, cada grupo a sua proposta, o que eles fizeram, e um desfile, enfim. Passado esse primeiro momento de trabalhar a reciclagem, aí eu propus a eles a gente fazer um link com a história, né, com a história da humanidade mesmo. Então, partimos para a pesquisa de como que eram os vestuários, desde a pré-história
até a atualidade do ano de 2008. Então, eu levei bastante material para eles, e aí também dividiram em duplas e pesquisaram e fizeram os croquis baseados, porque aí fizemos o sorteio e partimos para as bonecas. Então, eu ensinei também a costurar. Só que eles fizeram tudo à mão, né? Costuraram, cortaram, ensinei a fazer molde, de acordo com os modelinhos que eles criaram. Isso, os meninos também participando, viu? Efetivamente, não era só as meninas, não. E a gente vê assim, quando eu falo do interdisciplinar, quer dizer, a parte matemática, a parte da geometria, né? Então, eles tinham que fazer molde, então eles tinham que medir, eles tinham que traçar. Né? Então, também envolvia essa área matemática para eles também. E começaram a construir as Barbies. Então, fizeram as roupinhas de acordo com cada período histórico, com roupinhas também de uniformes, enfim. Fizeram muita pesquisa de materiais, criaram painéis também, com diversos tecidos, com aviamentos, né? Porque isso também dava para eles uma bagagem de um futuro, né? De repente alguém ali poderia partir para o lado da costura, enfim, né? De também ter uma fonte de renda de uma forma mais simples e poder transformar esse projeto também, quiçá, né, numa profissão futura. Enfim. Também depois eles fizeram a apresentação das bonecas para a própria turma. Então, cada grupinho foi fazer um seminário, enfim, né? As suas pesquisas, qual que era o século, o que, que acontecia naquela época, né? Em termos de história de mundo, aonde que estava inserido aquela moda, aquele traje dentro de uma linha do tempo também. E, por final, nós montamos uma exposição na escola para que todos, né, pudessem também ver o trabalho deles, enfim, e desfile, né, que foi bem positivo. Já com a turma da 8ª série, eu levei para eles já bem linkado com a história da arte, o que eles tinham que criar um traje com uma inspiração de um período artístico ou de um artista. E aí também foram divididos grupos, pesquisaram, né, levei material para eles, fizeram o croquis, buscaram os materiais, porque aí eles tinham que fazer uma roupa mesmo para vestir. Né? E nós tínhamos na escola uma maquininha de costura, uma só. E eram 3 turmas de cada série. E eu somente com 2 aulas semanais, né? Porque até hoje a arte são só 2 aulas semanais. Então, imagina a doidura que era para poder vencer o tempo desse projeto, né? E aí eu precisei dividir em grupos e fazer assim um trabalho, uma produção em série, né? Porque todo mundo queria ir para a máquina de costura. Todo mundo queria experimentar a máquina. O dia da costura era uma delícia, né? Então, eu precisei fazer um cronograma, né, uma logística com eles. Então, enquanto uns estavam desenhando o croquis, o outro grupo estava lá traçando moldes, que aí era molde mesmo. E aí eu trago uma experiência que eu tive com a minha mãe, né, que ela costurava para gente, ela chegou ao período de ser professora também, né, de corte e costura. E enquanto menina, quando ela costurava, ela me ensinou a traçar molde. E eu ajudava ela a procurar no gráfico, né, da revista lá do manequim, do figurino, né? E para depois ela confeccionar as roupas. Então eu tinha essa experiência também que eu passei para esses jovens, né? E aí também entra
a questão matemática, né? Que eles tinham que fazer o traçado certinho, tirar as medidas do colega. Então, um colega ia ser o modelo, né? Ele que ia vestir a roupa, enfim. E foi uma delícia, gente. E, para nossa surpresa, a briga maior na máquina de costura era os meninos. Nossa, mas os rapazinhos era uma loucura. Às vezes tinha que apartar, né? Porque todo mundo queria achar o máximo e a máquina já era com motorzinho, então era mais fácil ainda, né? Não tinha que pedalar, enfim. Para que todo mundo queria ter a experiência de costurar naquela ferramenta, né? Tão, que talvez para uns ali, às vezes nunca tinha visto, né? De repente a apresentação da máquina de costura para ele foi uma coisa assim, fora do comum. E aí, gente, a gente percebe o quê? Fez também essa exposição, tanto da turma da 7ª série como da 8ª série. Foi junto, né? A gente montou todo, acho que nas imagens vocês vão verificar depois que a gente montou com todo o material que foi produzido, né? Com os painéis, com os tecidos, com os aviamentos, com a questão da história da arte, do artista, né, que estava linkada àquela vestimenta, enfim. E a escola foi fazer a visitação, os alunos trabalharam como monitores, né, nessa exposição também, para poder direcionar para os visitantes, né, como o trabalho foi desenvolvido. E aí que a gente percebe, quando, no decorrer desse projeto, que durou muitos meses, né, gente? Eu tinha poucas aulas e muito aluno, né? Eu tinha muito menino para trabalhar e pouco tempo. E alguns até, professora, a gente vai levar para casa, na questão das bonecas, principalmente, muitas adiantavam costurando em casa, né, para poder a gente vencer o tempo que era do projeto. E aí o que a gente percebe? Uma mudança de atitude. Então a gente começou a perceber o quê? Que eles começaram a tomar banho, e com o cabelinho mais penteado, né? Uniforme mais, mesmo que encardidinho do tempo, que era surrado, mais limpo. Você já não via mais os sapatos tão sujos, né? A questão, até a gente falou, as meninas de depilação da axila. Então, isso foi muito positivo, né? Por quê? Porque aquele grupinho que de repente excluía, foi uma forma também, na hora de eu fazer a divisão desses grupos, inserir esses alunos com os outros, né? Então, não deixar o grupinho A, né? E o grupinho B, que era o excluído. Não, então eu fiz uma mescla para que eles aprendessem também essa questão da convivência, da questão do aceitar o diferente, né? E aprender a trabalhar no grupo, porque o que eu sempre falei para eles, gente, vocês ainda são pequenos, mas uma hora vocês vão sair, vocês vão constituir família, vocês vão para o mercado de trabalho e vocês vão ter que aprender a conviver com outras pessoas também. Então, a arte-educação, ela trabalha com diferentes linguagens, né? Não é só a aula do desenho, né? Não é só a aula de pintura. Então, a gente tem a dança, a gente tem a arte cênica, a gente tem a música, e quando tudo isso é envolvido, você tem aí um crescimento, né, amplo, né, uma formação completa do aluno. Então, quando, vamos supor, a aula de teatro, né? Então, eu tenho vergonha de fazer um seminário. Então, você vai aprender a se expressar. Eu sempre focava muito, você vai para uma entrevista de emprego, como é que você vai fazer? Então, essas linguagens dão oportunidade para que ele experimente, né, várias situações que ele vai vivenciar na vida dele. Então, esse trabalho foi muito, porque desenvolveu diferentes saberes para eles,
né? A questão principalmente da autoestima. Então, a gente notou assim, que parou de ter aquela divisão drástica que era, né, deles dentro da própria sala de aula, dentro do próprio grupo, e eles também ficarem mais preocupados, porque já estavam naquela fase, né, os hormônios em ebulição, um paquerinho, um namoradinho, né? Então, eles perceberam que eles cuidando deles, que a moda, né, não, até porque eles usavam uniforme, mas trazendo para eles também essa questão do se cuidar, né? A questão da saúde, do escovar um dente, tomar um banho, né? Ter uma apresentação melhor também, né? Da aparência dele, isso também ajuda no desenvolvimento dele e na aceitação dele na sociedade. Né? Ele não vai ser tão discriminado mais como era. Então, a gente considerou que foi até depois de um tempo, nós passamos a ter um material obrigatório, e a gestora da época chegou para mim e falou, nossa, Jamila, você podia tanto desenvolver novamente o projeto da moda, porque foi tão significativo, né, para a nossa comunidade escolar. Só que aí não podia mais, porque nós tínhamos uma obrigação de cumprir com o material didático que foi colocado, e aí ficou só nessa edição. Uma pena que ficou só nessa edição, né, porque ainda eu fiquei mais 11 anos dentro dessa unidade escolar, mas eu não pude mais levar esse projeto adiante. Né? Nós não tínhamos mais tempo hábil, que eu, infelizmente, né, a educação ainda, às vezes, se prende a coisas tão desnecessárias, vamos falar pedagogicamente, que não vai, às vezes, levar, não vai fazer com que esse educando cresça, né? Porque não era muito voltado para a realidade. Né? A gente tem, como educadora, a gente tem que fazer projetos voltados para a realidade daquela comunidade escolar, né? E, infelizmente, não é assim. Eu acho que tem que ser um trabalho bem personalizado. E aí, assim, só para falar da questão de interdisciplinar e da arte e educação, a importância dela, de outros colegas também que abraçaram a arte de outras linguagens. Então, tem uma querida minha de língua portuguesa que ela ama a arte e ela leva muito a arte e educação também como interdisciplinar dela. Ela é uma professora preta, né? Ela fala que ela não é negra, ela é preta, e ela tem um projeto que ela até foi premiada já em São Paulo, de africanidades, aonde ela leva, principalmente para as meninas afrodescendentes, né? E trabalhando a arte em cima dessa temática também, e empoderando essas meninas também. Tem outra colega também da área da arte e educação, que ela trabalha lindamente com as crianças, muito carente. Ela tem um projeto, porque além de arte educadora, ela também tem uma escola de música, então ela trabalha com a música na questão de projetar também essas crianças para o mundo, né, de uma forma bem positiva. E um colega de educação física que trabalhava muito comigo também, muito querido, que ele levava também para a educação física muita coisa da arte e educação. A gente desenvolveu vários projetos junto, aí a hora que a Ana falou do frevo, nós desenvolvemos projetos muito voltados para a questão cultural também, a valorização da cultura do Brasil. Então, a gente fez vários projetos juntos também nessa escola, né? Unindo a arte e a educação com a educação física também. E foi isso, gente. Foi um projeto muito gostoso, né? Espero que vocês tenham entendido, né, essa questão disso, da gente levar isso principalmente para as meninas, uma fase tão difícil, né, da adolescência delas, uma transformação física muito grande, né? E às vezes não ter o recurso financeiro e também de experiências dentro da própria família para ajudá-las, né, nesse desenvolvimento e nessa melhora da autoestima delas, né? Já são tão discriminadas, enfim. E isso foi muito positivo.
Aí, se a Janete quiser agora, E os pedir para o Marco. exemplos, Jamila? Eu tenho os Lembra? exemplos. Os Tenho os exemplos daqueles que exemplos. saíram da pobreza e que Olha, gente, eu mudaram fiquei a vida. assim, esses dias eu fiquei louquinha no Instagram e no Facebook buscando essa meninada, sabe? Porque uns eu tenho contato ainda, a gente fala, até eu, às vezes eu recebo uns, esses dias eu recebi um recadinho muito lindo de um aluno que não mora mais em Ribeirão, mas que ele conseguiu também alcançar o objetivo dele profissional dessa mesma comunidade, tá? Esses alunos que eu vou citar aqui, as profissões são dessa comunidade, e ele foi meu aluno por 4 anos. E ele falava, ele vivia querendo desenhar carro, ele desenhava carros lindíssimos, né? Era uma coisa louca. Ele falava, eu vou ser projetista, eu vou ser engenheiro mecânico. Ele é engenheiro mecânico, ele é projetista de automóvel. E é uma graça, né? E saiu todo mundo dessa turma. Então, essa semana eu fiquei lá buscando, né? Tentando lembrar o nome de alguns para buscar, para ver no perfil, né? Como que desenvolver. Então, eu tenho várias meninas desse projeto que se tornaram esteticistas. Tem umas até fazendo, gente, eu coloquei aqui faculdade de estética e cosmética. Mais tardiamente, mas elas estão cursando aqui na faculdade em Barão de Mauá, tem duas cursando a estética e cosmética. Elas já trabalham como design de sobrancelha, de manicure, né? Tem vários professores. Nós temos até nessa unidade hoje uma aluna nossa que é professora lá hoje, de língua portuguesa. Matemática, que ele inclusive leciona nos Estados Unidos, e ali da comunidade, ele morava em frente à escola. Temos professor de inglês, gente, de línguas mesmo, ele montou o curso de inglês. Professor de educação física, temos fisioterapeuta, temos médico, temos dentista, vários administradores, cursaram administração de empresa. Na construção civil também, ele mora nos Estados Unidos, ele tem uma empresa lá de assentamento de piso, que é um dos que eu converso, a gente se fala na rede social. Vários artistas, inclusive globais, viu? Tem uns que estão aí aparecendo aí, de vez em quando, umas pontinhas de novela aí, mas tem diretor de teatro, companhia de teatro, tem inclusive de outras escolas, eu tenho ex-alunos que têm companhia de teatro. Temos advogado, temos publicitária, porque dentro da área também, das minhas aulas, eu dei muita aula de publicidade, propaganda, de cinema. É extenso, sabe? Assim, se eu levar todos os projetos, é bem legal. Fiz muito projeto de cinema, de marketing, de design mesmo, de interiores, que também era uma área minha, de design gráfico. As últimas turmas agora, a escola já estava paramentada, né, depois de tanto tempo, com a sala de informática. Então, eu trabalhei com eles o design gráfico no computador. Então, a gente tem alunos também nessa área aí. Então, e aí, né? Era uma comunidade tão pobrezinha, né? As ruas de barro ainda, né? E muitos barracos, e hoje a gente passa ali por ali, ela está totalmente urbanizada, e esses alunos aí conseguiram alcançar. Né? E a gente fica assim extremamente emocionado de ver, né, o progresso que a gente conseguiu contribuir, né? Fez a diferença na vida de alguns, né? Isso foi muito, é muito gratificante. É muito gratificante. E é isso. Aí depois eu queria contar um pouquinho das experiências, assim, bem sucinto, né? Desses cursos livres, do Senac, eu como produtora de eventos, né? Eu A algumas gente vezes. pode se inscrever nesses cursos, Janila? Tem que ser dentro da sua cidade aí, ou você veio para Ribeirão quando tiver, acompanhe a agenda, né? Que é muito extenso, né? O Senac, que é né, voltado, né, para realmente para o mercado de trabalho, né, para a profissionalização aí do pessoal. Então, eu fui convidada algumas vezes para ministrar o curso
para formação, né, de produtores de evento, então eu tenho, sim, uma graça. As meninas e os meninos, né, que montaram seus pequenos negócios, suas pequenas empresas no setor, tanto na produção, outros foram para a área de A e B, né, de alimento e bebida, montaram pequenos buffets. Então, também foi um trabalho assim, muito bacana, né, de você conseguir levar, sempre esses cursos, a maioria são mulheres, e são muito queridas, e de vez em quando alguém me chama pedindo uma consultoria, né? Ai, professora, pode me dar uma consultoria? Como é que eu ponho o preço? Como é que eu precifico aqui? Como é que eu faço? Estou numa dúvida, ou mesmo na questão de um cerimonial, né? Ainda de vez em quando alguém me chama aí para eu dar um help, então consegui sair dali também a maioria das meninas empreendedoras que estão aí no mercado, e muitas vezes eu direcionei clientes para eles também, que às vezes eu não tinha mais agenda, e direcionei, levei elas para estagiar comigo nos meus eventos, né? A maioria sempre eu levava, convidava para elas ter a experiência dentro do evento, né? Isso foi muito bom. No SESC, muito artesanato, sempre voltado também para essa geração de renda, né? Então, trabalhei com muita gente lá, sempre a maioria mulherada, né? Buscando aí sua independência, né? O seu, o seu, o seu ganho para poder, muitas vezes, né? Manter a família. Então, muitas artesãs saíram também desses meus cursos aí no SESC. E eu tive muita experiência com os meus filhos, né? Posso falar dos filhos, Janete? Além de Assim, mulheres, somos mães, né, Jamila? Acho na que sim. questão do empoderamento, eu sempre fui uma mãe assim. A Janete me falou uma coisa muito lá, nem lembro quantas décadas atrás, que quem educa é a mãe, né? Ela falava, mãe que educa. E aí eu levei na risca isso aí, viu, gente? Mãe que educa. Então, 3 meninos, enfim, passei para eles muita situação né, da educação mesmo formal. Os dois mais velhos chegaram a ser meus alunos, né? E eu tinha com eles assim, para ganhar tem que trabalhar. Então, todos trabalharam comigo, viu, gente? Eu posso até ser presa, né, Leia? De trabalho infantil. Mas, assim, então, sempre coloquei isso para eles, né? Que você empoderar esses meninos, né? Eles precisam aprender a ganhar. Então, enquanto restauradora, enquanto as pinturas de parede, tudo, eles ganhavam para me ajudar, para ser meus ajudantes, né? Depois veio na área de eventos, os 3 trabalharam comigo na área de eventos. No entanto, que o mais velho e o mais novo acabou indo também para esse ramo em outra dimensão, mas foram, né? E isso foi muito positivo de você levar para eles, né? Quer dizer, eles viam a questão da mãe ali batalhando, e teve época de eu lecionar em 5 escolas ao mesmo tempo, e fora o que fazia parte, né? Então, isso também levou uma bagagem bem legal para eles, de, de, de correr atrás, né? Do, do que precisa ser feito, né? Para você se empoderar. E aí eu coloquei aqui uma frase do Isamitiba, que ele coloca assim, que educar a criança dá mais trabalho do que simplesmente cuidar dela, porque educar é preparar para a vida. Então, eu tinha esse foco, né, de preparar esses meus alunos e os meus filhos para a vida. Eles precisavam ser preparados para a vida, porque a gente não sabe o que vão enfrentar, né? Então, nada pode vir aí caindo no colo. E aí eu coloco, nessa minha busca no Instagram,
eu achei uma frase de uma das minhas alunas que foi muito bacana. Eu falei, nossa, ela veio finalizar aqui para mim, né? No Instagram dela, na página dela, tá assim, né? Ela é esteticista, tá? Acreditar é essencial, mas ter atitude é o que faz total diferença. Então é isso, né? A hora que eu vi essa frase dela, eu falei, gente, que bonitinha, né? Quer dizer, foi a luta, né? Foi a luta, né? Então, o que a gente fala é se empoderar, não é deter o poder, né? Mas é você dar ferramenta e oportunidade para que quem está ali, né, no teu entorno, ao seu redor, também crescer, também buscar e realizar, né? É essa a minha mensagem para vocês, que é o próximo palestra que é da Leia, né, que ela vai falar bem do conceito. E quero deixar para vocês uma dica do filme, né? Que foi aí que começou a minha conversa com a Janete, que eu considerei um filme assim, maravilhoso, no Netflix, que é A Voz do Empoderamento. Que é a história, é verídico, né? De uma jovem indiana, de uma família abastada, e que é enganada, né? Foi enganada pelo namorado, que era contador do seu pai, era um advogado bem próspero, e que ele engana ela, que ela tinha o sonho de ser atriz, né? E, na verdade, ele a vende para um bordel. Então, a história é muito linda, né? Da Ganga, o nome dela, ela nasceu em 1939 e a história se passa na década de 1950. Então, o que é interessante é a resiliência da Ganga, né? A resiliência dela foi fenomenal e ela conseguiu dar a volta por cima, continuou no bordel, né? No prostíbulo, mas ela deu a volta por cima e ela foi uma grande ativista dos direitos, né? Da emancipação feminina e dos direitos das profissionais do sexo. Então, é um exemplo, assim, vivo do empoderamento mesmo, do fazer acontecer, né? Então, termino aí. Então, a voz do empoderamento fica aí como minha dica de um excelente exemplo do estudo de hoje, aí, das palestras de hoje. Tá bem, gente? Agora, se quiser mostrar as imagens, umas poucas imagens aí da turminha fazendo moda. Ali a gente tem no fundo ali, né, que é o painel que eu falei com os croquis, né, que eles foram criando, os modelitos. Esse modelo está, se não me engano, é o penúltimo embaixo, né? À direita é o modelo que está aí exposto. Perdão, ele está em cima ali no vestido. Ele foi baseado no... Oh, meu Deus, fugiu. Um artista. No Romero Brito. Não, esse é Romero Brito. O Romero Brito é a do menino, né? Esse é o Miró, tá? Miró. E esse, o Romero Brito, o menininho aí que eu não lembro o nome mais dele, ele serviu de modelo. Olha que lindo, eles fizeram a bermuda e uma camiseta, gente. Olha que usaram TNT, que era um tecido, né? O material mais em conta. E fizeram bonitinho, viu? Botão elástico na cintura. Foi bem feitinha essa roupa aí. Aqui nós temos ali os painéis, né, com toda a pesquisa em cima de materiais. E aqui embaixo as Barbies, né, as bonecas Suzy, o que tinha disponível. E aí a gente usou caixa de sapato para fazer como vitrine. Né? Então, pegamos caixa de sapato, encapamos, enfim, para fazer a vitrine das bonecas.
E aí foi uma linha também do tempo. Começou na pré-história, eu não tenho todas as fotos aí, de período a período, mas começou na pré-história e foi até a atualidade. Aí nós temos um outro, um outro modelito ali depois. Aí veio noiva, veio esporte fino, e até sapatinho, viu, gente? Essa bota aí foi construída por eles, viu? Dessa Barbie anos 60 aí. É uma botinha que foi feita com fita crepe. Teve uma estrutura embaixo, fita crepe, e depois eles passaram uma fitinha de cetim para dar um acabamento. A questão da enfermeira, né, dos uniformes. Inverno, isso aí era moda outono-inverno, que era questão de tendência. Aí uma das roupas também que foi confeccionada também, um dos vestidos. Aí a gente tinha ali, né, a linha do tempo na exposição para que os visitantes entendessem. Aí você tem o ano e o croquisinho da dupla que fez a vestimenta da Barbie, né, ou da Suzy, a boneca que tinha disponível em casa foi o que eles utilizaram, e a gente também pegou, teve colegas que tinha das filhas e levou, emprestou, né, para a gente poder usar como modelo. Essa aí bonitinha, nos 80, colocaram a polaina, né? Que foi tão modinha, né? Nos anos 80, elas colocaram a polaina, porque tudo isso foi objeto de pesquisa mesmo, né? Foi pesquisado. E agora aqui nas academias aí está na moda de novo as Tá polainas. voltando. Essa dos anos 30, gente, olha que graça o croquis lá atrás, né? E a bonequinha tão... Porque aí eles pegavam o material que eles tinham, aí eles criavam o croquis ali, né? Então, um pedacinho de tecido para fazer, fez a luvinha, fez o chapéu. Então, trabalhou muitas habilidades também, né? As habilidades manual, a coordenação motora também, não só a questão do vestuário, né? Mas o tanto que você desenvolve na arte e educação, as habilidades e as competências, né? Para fazer as atividades. Aí é o século XV. Aí os painéis, né, com os tecidos, os materiais de confecção. Esse aqui já abusou, né? Ele já fez mais, assim, já criando com o próprio tecido, ele já criou um modelinho para colocar ali, né, no painel, né? Não deixou só um quadradinho, né? Esse grupo já foi além, né? De já criar um modelinho para mostrar o tecido. E ali tinha as características de cada tecido, né? Do que era feito o material, que era a composição do tecido. Então, tudo isso eles pesquisaram. Aí um dos vestidos também. Aí foi um Mondrian, que era um vestido baseado na obra, né? Do Mondrian, no minimalismo do Mondrian também. Mas só para poder ilustrar, né? O que foi feito aí, desenvolvido com um resultado bem bacana. Tenho saudade desse projeto. Das aulas que eu falo da questão de várias linguagens, que é uma área que eu amo de paixão, que é a arquitetura também, que eu fiz projeto de design, de construção, né, de mobiliário, teve grupos de construir cadeiras, né, e a turma de arquitetura, e eu tenho alguns alunos arquitetos hoje, né, dessa turma, dessa escola. Até um dia desse, eu estava lá no Rio de Janeiro, ele manda lá, eu falei, vai visitar tal igreja, né? Já estão aí já estão aí como profissionais, né? Então, a arquitetura também foi um projeto muito lindo, um projeto de design também, né? De criação de mobiliário, porque a gente teve muito aluno indo para a área de marcenaria também. Até porque na comunidade tinha uma marcenaria ali, um trabalho, um projeto na comunidade de marcenaria. Então, isso contribuía, que eu falava, montar o plano de aula de acordo com a realidade deles, né?
E então eu tenho alguns arquitetos também, viu, gente? E aquele aluninho que eu falei lá do começo, que ele desenhava os carrinhos, ele fez engenharia mecânica e ele é projetista de automóvel hoje. Ele é o meu orgulho, assim, lindinho demais, né? Porque quando que eu imaginar que realmente aquele sonho dele, ele ia conseguir chegar onde ele chegou, né? A Janete tinha falado comigo sobre minha experiência no Monte Carmelo. Eu fui diretora pedagógica do Monte Carmelo por quase 6 anos, e fui secretária também da Associação Monte Carmelo. A Associação Monte Carmelo é um projeto socioeconômico de inspiração Bahá'í, e ele tem mais de 30 anos. Dona Guite foi uma das pioneiras, e com suas companheiras que eu não conheci, e eu entrei no projeto, acredito que tenha sido no ano de 2002, e fiquei até 2010, quando me mudei para Curitiba, né? Então, atuei como voluntária, como toda a diretoria, e nós entramos num momento, era uma diretoria nova que entrou num momento de organização do projeto, de oficialização do projeto. Então, ele já tinha visão, missão, nós estávamos... foi feito um planejamento para a construção de salas de aula, e a questão da nobreza do ser humano estava permeando todo o projeto, a visão, a missão, a construção das salas, do salão, a visibilidade e a transparência financeira e como que se fala, a relação, o estabelecimento oficial do projeto como uma organização não governamental. Então, nós demos o nome de Escola de Virtudes, esse era o nome do projeto, o nome fantasia do projeto. Então, a gente se dedicou muito a trabalhar com virtudes. Sempre as crianças estudavam uma virtude por semana, levavam para casa um papel que tinha uma definição, que tinha um texto sagrado, e esse papel ele era para ser colocado na geladeira de modo que os pais vissem que a família aprendesse alguma coisa, e as crianças estudavam durante uma semana. E aí nós desenvolvemos um projeto que se chamou Centros de Interesse, baseado numa filosofia de educação, e que era do De Crowley. E foi assim uma inspiração, porque nós trabalhamos, naquela época se falava muito em temas transversais, então nós fizemos um trabalho organizamos 4 temas. Então, um era minha vida, que englobava minha família, os papéis de cada um, a casa, a higiene, toda a parte de educação material, trabalhando os 3 aspectos de educação, né? Material, a espiritual e a humana. E então, o segundo tema era minha cidade, o terceiro era meio ambiente e o quarto era o trabalho como adoração a Deus. Então, eram bimestrais, cada tema era trabalhado num bimestre, e a gente desenvolveu os temas numa sequência de forma que os alunos pequenos trabalhariam mais quem eu sou, ter a consciência de si próprio, da sua família, do que seu pai fazia, do que a mãe fazia, ia evoluindo até temas mais profundos. E assim com os outros temas também. E a questão era sempre
que virtudes eu preciso na minha vida, na minha vida familiar, que virtudes eu preciso na minha cidade. Eles andavam pela cidade, conheciam as questões de trânsito, de comércio, depois, no meio ambiente, eles iam para o aborto florestal, eles iam para a praia, eles iam para um hotel fazenda, ver o ambiente. E no trabalho, eles visitavam profissionais, médicos, dentistas, conversavam com professores e tal. Então, a gente fez um trabalho assim muito interessante e que assim estimulou muito algumas empresas de apoiarem o projeto. E porque era uma busca, havia uma busca, né? E essa busca existe ainda, da melhoria do caráter, da consciência, de ter esse approach, né, humanista, né? Então, essa foi uma experiência muito boa, muito interessante. Ela existe ainda, não sei hoje como ela está, porque eu estou afastada fisicamente desde 2010, mas eu fiquei no conselho e no comitê pedagógico até mês passado, quando eu pedi resignação. Então, não vou me estender, mas acho que deu para ter uma ideia. Foi um trabalho que rendeu muitos frutos, porque nossas crianças eram, na sua maioria, filhos de mães chefes de família, que trabalhavam o dia todo. Então, as crianças tinham acolhimento, apoio, e nós, quando observávamos problemas de alfabetização, de lição de casa, de dificuldades em matemática ou de desenvolvimento de raciocínio, a gente criava situações de leitura, de estudo, de trabalho com essas crianças. Então, realmente foi um projeto de empoderamento nos 3 aspectos, né? Elas tinham um banheiro, podiam tomar banho na escola, tinham um banheiro de granito, muito limpo, um salão de refeições, aprenderam a comer direitinho, a servir e tudo mais. Tinham as questões humanas de estudo e tinham uma educação espiritual. Então, é um projeto maravilhoso que merece ser conhecido, né? E então, acho que a gente realizou um trabalho de empoderamento lá muito interessante. Mas, quando eu comecei, a Janete me convidou, eu fui dar uma olhada na questão do empoderamento. E eu acabei falando com ela que eu queria dar uma pesquisada nos conceitos de empoderamento para a gente clarear as ideias. E aí eu acabei encontrando um conceito que eu gostei, que estava mais próximo da visão Bahá'í, e também voltei lá no documento da prosperidade da humanidade, porque foi no mesmo ano da Conferência de Pequim, né, de Beijing. Então, aí por isso que eu falei que eu pesquisei muito, porque eu fui dar uma olhada em outras coisas para poder trazer algumas referências e ideias, né, que instigassem a questão do empoderamento, nosso pensamento, né? Então, eu vejo que esses encontros sobre empoderamento, que o Rochinol tem promovido, eles nos mostraram várias facetas desse processo que nós estamos vivendo como um todo na humanidade, né? A humanidade vem num crescendo de conhecimento, de tecnologia, nós temos que nos envolver nessa tecnologia, no pensamento moderno, nós estamos com muita informação. Então, esses trabalhos que foram apresentados aqui, seja na questão da autoestima, do embelezamento, que traz alegria, lembro muito do trabalho da Roselena,
a confiança, a força interior, seja na descoberta de talentos próprios e dos outros, no desenvolvimento de potencialidades latentes, na formação e educação. Todos esses aspectos são muito valiosos, né? Porque são muitas as potencialidades da alma humana. A palavra empoderamento, ela tornou-se muito repetida, muito falada e utilizada sem clareza do seu real significado. Como ela tem a palavra poder no meio, criou-se ambiguidade, falácia. Então, por exemplo, o primeiro conceito que eu vi de empoderamento era dar para a mulher, no caso, a condição de se empoderar. Quer dizer, era uma visão totalmente esquisita, né? Não é dar nada, é outra coisa, né? Então, a questão do poder, que está no meio da palavra empower, né? Empowerment, ao longo da história, e apesar das afirmações em contrário, mesmo de inspiração teológica e ideológica, o poder geralmente foi interpretado como uma vantagem desfrutada por alguns, ou algumas pessoas ou grupos, né? De um modo geral, o poder tem sido um atributo de indivíduos, facções, povos, classes, nações, mas geralmente na figura do homem, né? E essa interpretação, ela tornou-se um aspecto inerente para a cultura de divisão e de conflito, que tem caracterizado a raça humana, né, no decorrer dos últimos milênios. Então, o termo empoderamento virou quase uma palavra mágica, porque parece que é algo que é bom, que a gente tem que aprender, que é uma mudança positiva, ou que eu tenho que dar para alguém um empoderamento para que ela consiga se desenvolver. É um termo que ainda está evoluindo no seu conceito. Nas empresas, a palavra teve uma conotação de uma ação para capacitar e motivar alguém e dar-lhe a oportunidade de aumentar o seu grau de autonomia e contribuição com a sua competência e satisfação. Então, esse é um conceito que iniciou nas empresas e que daí passou para as outras áreas, né? Um dos conceitos mais completos que eu encontrei na mídia diz que o termo empoderamento, ou empowerment, refere-se a medidas para aumentar o grau de autonomia e autodeterminação em pessoas e comunidades, de modo que possam representar seus interesses de um modo responsável, agindo com sua própria autoridade. Então, trata-se de um processo de tornar mais forte, da pessoa se tornar mais forte, mais confiante, mais responsável, mais consciente, mais no controle de sua própria vida. Talvez por esse sentido é que a palavra tenha caído tão bem para a questão das mulheres, né? Nós podemos perceber nesse processo que existe nesse conceito, que tem um processo interno de amadurecimento e de desenvolvimento de capacidade. Então, não é dar algo para alguém, mas apoiar e ajudar a criar condições para que o outro se desenvolva e cresça e aprenda novas formas de pensar, de ser, de agir. Praticamente um processo educativo ativo, em que o indivíduo é sujeito da sua aprendizagem. Então, esse foi o conceito que eu gostei e que eu trouxe aqui, né? O conceito Bahá'í de empoderamento, ele trabalha mais a questão moral e está presente naquele documento que eu li com muita atenção da prosperidade da humanidade e que é riquíssimo, né? Mas é um ponto para outro dia, que é muito grande. Então, sobre a questão do empoderamento, deixa eu olhar aqui, peraí. Então,
Na declaração da 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, que aconteceu em 1995, na cidade de Pequim, na China, essa declaração foi adotada por 189 países e ela identificou 12 áreas prioritárias de preocupação. Então, a crescente proporção de mulheres em situação de pobreza, a desigualdade no acesso à educação e à capacitação, desigualdade no acesso aos serviços de saúde, violência contra a mulher, efeitos dos conflitos armados sobre a mulher, desigualdade quanto à participação nas estruturas econômicas, nas atividades produtivas e no acesso a recursos, desigualdade em relação à participação no poder político e nas instâncias decisórias, insuficiência de mecanismos institucionais para a promoção do avanço da mulher, deficiências na promoção e proteção dos direitos da mulher, tratamento estereotipado dos temas relativos à mulher nos meios de comunicação e a desigualdade de acesso a esses meios. Ainda, necessidade de proteção e promoção voltadas especificamente para os direitos das meninas. Uma mulher vivendo hoje, isso foi em 95, eram as preocupações daquela época, né? Uma mulher vivendo hoje em um país em desenvolvimento, certamente tem uma vida melhor do que uma situação um pouco melhor, porque muita coisa já foi avançada. Mas entre 2000 e 2017, os índices indicam que mais garotas estão na escola, que ainda hoje quase 500 milhão de mulheres e meninas com 15 anos ou mais de idade são analfabetas. E mais meninas do que meninos estão fora da escola. A proporção de mulheres que se casaram quando crianças diminuiu 15%. A taxa global de mortalidade materna caiu 38%. A pobreza também tem rosto de mulher. Entre 25 e 34 anos, as mulheres têm 25% a mais de chance de viver em extrema pobreza do que os homens. Quanto ao casamento infantil, cerca de 12 milhões de meninas se casam antes dos 18 anos anualmente no mundo. Mulheres de 19 países são obrigadas por lei a obedecerem seus maridos. 31% de todas as jovens ao redor do mundo não estão empregadas, nem estudando ou em treinamento. Entre os homens, essa taxa é de 14%. Hoje, as mulheres realizam muito mais serviços de assistência não remunerada do que os homens. E isto limita suas oportunidades de trabalho remunerado. Hoje, mais mulheres do que homens estão em situação de extrema pobreza. Ou seja, há bastante chão a ser trilhado no caminho para uma sociedade em que as disparidades de gênero deixem de existir. Aí eu volto para o documento da prosperidade da humanidade, que também foi lançado em 1995. Esse documento, ele trata da prosperidade, né, do bem-estar, como alcançar o bem-estar espiritual e moral para todos, né? Como todos poderão ter bem-estar moral e espiritual e serem prósperos. E ele ofereceu naquela época, e ainda oferece, estratégias de ação para a ação desenvolvimentista, né? E ele diz o seguinte, que a negação da igualdade às mulheres é mais um desafio à ciência, à religião e à vida econômica da sociedade. Então, é um grande desafio que está em todos os aspectos da vida da humanidade. Baha'u'lláh nos diz que as mulheres e os homens
sempre foram e sempre serão iguais aos olhos de Deus. A alma racional não tem sexo. As desigualdades não se justificam neste momento de entrada na maturidade. Uma estratégia de desenvolvimento global tem que ter o compromisso com o estabelecimento da plena igualdade entre homens e mulheres. Um progresso nessa área é como uma medida do sucesso de qualquer programa de desenvolvimento, até que as mulheres ganham acesso a todas as vias do esforço econômico. O documento continua. O desafio vai além de assegurar uma distribuição equitativa de oportunidades, por mais importante que seja esse aspecto. Ele pede uma reflexão fundamental sobre os princípios que serão os pilares da prosperidade da humanidade e as estratégias para despertar a possibilidade do bem-estar moral e espiritual de um modo que todos sejam beneficiários sem condição, certo? Na reorganização dos assuntos humanos. Então, não tem que ter condição para um homem ou para uma mulher para acontecer essa prosperidade. Os assuntos, o documento ainda fala, os assuntos econômicos devem atrair a plena participação de uma gama de experiências e insights humanos, principalmente das mulheres, que até agora foram amplamente excluídas do discurso. A visão de prosperidade da humanidade deve galvanizar esforços de todos. A sociedade será desafiada constantemente a desenvolver novos modelos econômicos delineados por esses insights, nascidos de uma compreensão solidária da experiência compartilhada. Então, a gente vê que esse tema, por exemplo, ele é tratado como fundamental, né, para o desenvolvimento e para o empoderamento de toda a humanidade. É um assunto longo e fascinante, mas vai ficar para uma outra oportunidade, né? Porque ele é maravilhoso. E antes de terminar, eu gostaria de trazer algumas ideias sobre o empoderamento moral. Me dá só um minutinho. No coração dos esforços educacionais Baha'is, está o conceito de empoderamento moral. Então, esse conceito, na visão Bahá'í, é fundamentado em dois ensinamentos interrelacionados, que são o princípio da humanidade e a evolução da sociedade humana. Esses princípios, eles não são antagônicos, eles são entrelaçados. Então, o princípio da unidade da humanidade e a evolução dessa sociedade humana. E esses dois princípios orientam os programas educacionais que têm sido desenvolvidos pela Fundaec e que têm norteado as ações Baha'is na área de educação. O programa educacional, então, consiste num arcabouço ou um framework de pensamento e ação dentro do qual a educação se realiza. Esse arcabouço e a ação são continuamente elaborados e refletidos. Então, no coração, como eu disse, dos esforços educacionais de inspiração Bahá'í, está o conceito de empoderamento moral, fundamentado nesses dois princípios. A unidade da humanidade, por exemplo, é um princípio da fé Bahá'í e um pivô ao redor do qual todos os ensinamentos revolvem. A aceitação desse princípio é indispensável para que a humanidade supere os desafios formidáveis do nosso tempo. Em Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh, 110, página 138, ele diz: o desígnio fundamental
que anima a fé de Deus e sua religião é a proteção dos interesses e a promoção da unidade da raça humana. Consiste em nutrir o espírito de amor e amizade entre os homens. Num outro texto, ele diz que, ao mesmo tempo, a consciência da unidade da humanidade implica um posicionamento nas relações humanas. Deve ser um relacionamento harmonioso, tanto interpessoal como coletivo. Não, diz Barrolar, não significa apenas que somos todos irmãos, mas também que estamos unidos, interdependentes em todos os aspectos essenciais da vida, influenciando-nos, independentemente de fronteira, nacionalismos, história, clima, língua, tradição, de um modo que nunca antes a humanidade havia experimentado. A consciência da unidade da humanidade não deve ser construída como uma mera explosão de emocionalismo e ignorante, ou uma expressão vaga e piedosa, porque requer o reconhecimento das conquistas da humanidade, da construção de relacionamentos harmônicos, ambos interpessoal e coletivo, que não podem ser identificados meramente como acordar novamente a irmandade, o espírito de irmandade, a boa vontade entre os homens. Não é só isso, é muito mais. A consciência da unidade não se aplica apenas ao indivíduo, mas concerne primariamente com a natureza dos relacionamentos essenciais que devem unir os estados, as nações, como membros de uma única família humana. Então, a visão da unidade proposta por Baha'u'lláh é uma visão organicamente unificada em todos os aspectos essenciais da vida. Uma visão orgânica, ela reclama por uma lealdade ampliada, por uma mudança orgânica na estrutura da sociedade atual, uma mudança que o mundo ainda não viu. Os ensinamentos Bahá'ís sugerem que a vida coletiva da humanidade pode ser vista em diferentes estágios. Nós sabemos disso, como a infância, adolescência e tal, e no crescendo, né? Estamos entrando na maturidade e, particularmente, esse crescendo está nos aspectos, no grau de inteligência, habilidades e capacidades. As turbulências da vida coletiva, nesse momento, denotam a sua entrada na maturidade, em um momento de transição, com transformações nas relações sociais, na própria estrutura social, quando forças destrutivas e construtivas operam simultaneamente, compelindo a humanidade a abandonar velhos hábitos, crenças e adotar hábitos e conceitos novos. Para os Bahá'ís, esta visão da história não é uma ideologia ou um programa político para forçar a humanidade a entrar na maturidade, mas é sim um processo de maturação que influencia pensamento, comportamentos e o conhecimento, e precisa receber os nutrientes e águas adequados. Baha'u'lláh adverte: ó povo de Deus, não vos ocupeis com vossos próprios interesses, concentrai os pensamentos naquilo que possa reabilitar as fortunas da humanidade e santificar os corações e almas dos homens. Em Seleção dos Escritos de Baha'u'lláh, número 43, página 67. Portanto, os Bahá'ís devem concentrar-se com a esfera ampla na qual a religião exerce influência na vida do indivíduo e da sociedade, e transcender os limites que foram criados entre os povos de diferentes fés, entre eles aqueles que não aderem a uma religião em particular. Os ensinamentos Bahá'ís que inspiram os programas educacionais estão focados na construção de uma civilização
e no indispensável papel que os indivíduos, as comunidades e as instituições da sociedade desempenham para impulsionar o avanço da civilização. Então, diante dessas considerações, eu fiquei refletindo e achei que a gente pode dizer que nós todos estamos empenhados nesse processo de empoderamento para o amadurecimento da humanidade. E a gente pode perceber que há uma coerência muito grande em toda a ação proposta pela Casa Universal de Justiça desde 1995, quando nós começamos a fazer o Instituto Uruhi, que nós aprendemos a nos empoderar, a nos capacitar para poder chegar neste ano e cumprir as metas colocadas como indivíduos, né? Estou falando aqui, no parágrafo 4 da Carta de 30 de dezembro. Né? Eu não sei se vocês se lembram dela, mas eu tenho um resuminho aqui. Precisamos desenvolver novas habilidades, como estar comprometido com a prosperidade de todos, reconhecer que o bem-estar das pessoas repousa no bem-estar da sociedade como um todo, ser cidadãos leais, sem partidarismo e competitividade, concentrar-se em transcender diferenças, harmonizar perspectivas e promover o uso da consulta para a tomada de decisão. Né? Defender a racionalidade e a ciência como essenciais para o progresso, acolher todas as pessoas que queiram participar deste empreendimento. Qualidades e atitudes componentes... Aí, Ana, tem que continuar com a ciência, Ana. Qualidades e atitudes componentes de ordem social estável são fidedignidade, cooperação, indulgência. Qualidades estas que advogam a tolerância e a conciliação com a mais alta consideração à inerente unicidade da humanidade, enxergam todos como parceiros potenciais com os quais possam colaborar, fomentar companheirismo, mesmo entre grupos hostis. Devemos estar conscientes das forças que atuam na sociedade, como materialismo e injustiças persistentes. Ter, ao mesmo tempo, clareza de visão quanto ao poder criativo da unidade e da capacidade para o altruísmo que a humanidade dispõe. Também uma interpretação dinâmica com cooperação e ajuda mútua, reconhecer o poder que a verdadeira religião possui para transformar corações e superar desconfianças, e com convicção do que o futuro nos reserva. Trabalhar para cultivar as condições em que o progresso possa ocorrer. Compartilhar livremente suas crenças com os outros, mantendo o respeito à liberdade e à consciência de cada alma, jamais impor os seus próprios padrões. Estar seguros a respeito do próprio conhecimento e do que precisam aprender. Avançar para o ritmo alternado de ação e reflexão, avaliar a ação de acordo com o padrão de resultados esperados. Não se deixar abater pelos reveses, buscar com sinceridade o propósito central do plano para o desenvolvimento das comunidades. O propósito central do plano é trabalhar para a melhora do mundo, para que todos vivam juntos em concórdia e harmonia. Portanto, um propósito coletivo, um empreendimento para aprender a propiciar progresso espiritual e material, aprender a participar e contribuir para os discursos que influenciam o rumo do progresso, despertar as energias latentes na alma humana e canalizá-las para a melhora da sociedade. Então, é muito atual tudo isso e muito coerente com tudo que nós temos aprendido. E somos parte, né,
dessa realidade. Muito obrigada.